Queridos, abra sua Bíblia no Salmo 149. Salmo 149, versículo 1 a 9. Esse é o texto dessa noite. Nós vamos estudar esse salmo. Estamos caminhando aí para o final do Saltério, essa coletânea de textos bíblicos, e hoje vamos ler o Salmo 149. Diz assim, estou lendo essa versão revista atualizada, que é a versão da esquerda. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador e exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe com salmos, com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e o castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Esse é o texto dessa noite, nós vamos juntos aprender aí um pouquinho. Esse salmo, hoje nós vamos observar, o objetivo desse salmo é apresentar aí, de uma maneira muito simples, armas espirituais, armas que foram dadas aos servos de Deus em tempos difíceis. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. E quais são as armas que a Bíblia oferece para os servos de Deus? Lembrando sempre que esse texto aqui não é um texto que foi escrito para a igreja não existia. Esse texto foi um texto escrito para Israel. Nós não sabemos quem é o autor e não sabemos qual é o contexto. Embora especule-se, dado algumas informações no texto, nós sabemos que o povo de Israel estava diante de um perigo de guerra. Um perigo de guerra não contra um povo, mas contra uma coligação de países. Vários reis estavam vindo para lutar contra Israel. Então as pessoas procuram conciliar com alguns eventos na história, mas seja qual for o evento, é irrelevante para nós porque o Salmo não quis apresentar. Não é importante identificar, é importante identificar o que está acontecendo no Salmo. Diante de um cenário em que Israel estava sendo ou prestes a ser atacado por inimigos, e por isso, certamente, correndo o risco, por ser uma nação muito pequena, de serem aniquilados, exterminados, o Salmo então apresenta algumas lições, apresenta algumas armas que pertencem ao povo de Deus e que devem ser usadas para tempos de grande adversidade. Nós faremos aplicações, vamos tirar lições do que aconteceu com o Salmo aqui na história de Israel e vamos tirar aplicações para a vida da igreja. Então aprenda sempre isso, igreja é igreja, a igreja começou no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, e aqui é o povo de Israel. Deus lida com a nação de Israel de uma maneira e Deus tem um povo hoje chamado igreja. Então essa distinção tem que ser muito clara, senão você faz uma bagunça de conceitos e aí você começa a misturar coisas e usar o texto de forma equivocada e se prejudica por causa disso. Mas quando você entende, não é para mim o texto não foi escrito pensando em mim, mas eu tenho lições para tirar dessa história para minha vida. Essas lições que nós vamos tirar hoje. Armas espirituais dadas aos servos de Deus diante dos tempos difíceis que sempre surgem. Quando nós pensamos aí, existe um homem que eu queria apresentar para você, o nome dele é Foster Walker, é um homem de cerca de 60 anos de idade. Certa vez, esse homem, acidentalmente, ele entrou no meio de um assalto em uma loja da cidade norte-americana de Memphis, lá no Tennessee. Então ele estava não apercebido e entrou na loja para comprar alguma coisa e lá na loja estava existindo um assalto. Surpreendido, imediatamente o bandido armado lhe ordenou, ele entrou na loja, o homem estava armado lá dentro, e o homem disse para ele que ele entregasse o dinheiro
sobre a seguinte ameaça: vou atirar em você. E quando Foster Walker ouviu isso, ele disse o seguinte: vai em frente, atire. Eu já li a minha Bíblia hoje e fiz as minhas orações. Impressionante o relato dessa história, desse homem. Diz a história que o ladrão ficou tão surpreendido, ele aponta e fala: me dê sua carteira, ou eu vou matar você. E o senhor Walker vira e fala: não tem problema. Se você quer me matar, pode, vai em frente, atira. Eu já li minha Bíblia, eu já fiz a minha oração. Em outras palavras, eu estou bem com meu Deus. Estou pronto a me encontrar com Ele. Faça o que você quiser. E deu as costas e saiu da loja. O assaltante ficou com a arma olhando para ele sem nenhuma reação, pensando: o que eu faço? Eu ameacei esse homem e ele não tem medo. Não teve medo nenhum. Veja, essa história ilustra uma coisa muito importante. Walker tinha uma convicção muito grande de que ele estava pronto para encontrar com Deus. E se aquilo fosse acontecer, se o ladrão fosse atirar nele, como ele poderia impedir? Ele falou: faça o que você tem para fazer, porque eu já fiz o que eu deveria ter feito. Eu sou pronto. E se o meu Deus quiser me levar agora, ok. E virou as costas aí, o ladrão não fez nada e a vida desse homem seguiu. Veja, há pessoas que andam nesse mundo com uma convicção muito grande de que são protegidas realmente por Deus, de que é um Deus soberano que controla as suas vidas, e por isso essas pessoas elas são mais capacitadas a enfrentar os dilemas do dia a dia, cientes de que não existe o acaso, Deus tem um planejamento, Deus está lidando com a minha vida, Deus tem o controle dela. Essa história não diz que você deve agir assim quando você está no assalto, mas essa história mostra um pouquinho da convicção de como esse homem reagiu instantaneamente, sem pensar, pelo simples fato de que alguém falou: vou tirar a sua vida. Ele falou: tudo bem, eu já estou pronto. E virou e saiu. Fruto de uma convicção, fruto de alguém que é guardado e protegido por Deus. O crente precisa usar as armas que Deus deu. E algumas das armas que o Salmo 149 nos mostra são vistas neste texto. A primeira delas vem aí. Quais são? Eu quero mostrar 4 armas espirituais dos servos de Deus, que estão à disposição dos servos de Deus. A primeira arma é a disposição. Os servos de Deus, eles precisam receber de Deus. Aliás, eu vou colocar as 4 aqui para ficar claro. Essas são as 4 armas que são disponibilizadas para os crentes no Salmo 149. Disposição, louvor, confiança e prontidão. Embora você possa falar: mas eu não estou conseguindo ver essas armas, eu quero qualificar essas armas e assim você vai conseguir, juntamente comigo, percebê-las no texto. A primeira delas é a disposição, uma disposição renovada. Deus oferece para os seus servos e Deus busca, na verdade, Deus estimula os seus servos a terem algo chamado de disposição renovada. O Salmo diz assim, olha como o texto trabalha. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico. Algumas versões, aqui na versão do meio, fala assim, um cântico novo. Antes de você se perder aí nessa história, é preciso que você entenda o que ele quer dizer. Por que um cântico novo? Há pessoas que dizem o seguinte: olha, Deus quer que os seus servos sempre tenham um cântico novo, sempre tenham uma música nova. Será que é isso? Deus não gosta que os crentes fiquem repetindo músicas. Deus não gosta que os crentes cantem as mesmas canções sempre. Então, cada vez que você for para a igreja, você tem que ter uma música nova, um cântico novo para agradar ao Senhor. Isso não é verdade. Deus não está em busca de uma renovação constante no nosso repertório. Pode existir, não tem nenhum problema, mas Deus quer uma renovação do coração. Quando ele fala cantai ao Senhor um cântico novo, ele está falando assim, cantai ao Senhor com uma disposição renovada. Quando você chegar ao Senhor para louvá-lo, é como se você estivesse louvando-o pela primeira vez.
É como se você estivesse fazendo com grande alegria, como você estivesse desfrutando do Senhor de novo com grande alegria. E aí você tem uma aplicação. Muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas vêm ao culto, estão passando por problemas, mas o seu semblante não é um semblante renovado. Quando elas louvam a Deus, elas cantam cabisbaixas. Muitas pessoas balbuciam palavras. Gente, Deus, eu fico imaginando a pessoa do nosso Deus Todo-Poderoso no trono, vendo alguns crentes cantando. Há crentes que celebram mais quando o seu time faz um gol numa partida de futebol banal, que vai passageira, que hoje ganha, amanhã perde. Há pessoas que celebram, que vibram, que pulam, que se abraçam por causa de um gol. Mas quando estão na igreja para cantar ao Senhor, parece que dói. Abrir a boca para cantar, nossa, como isso pesa. Queridos, a Bíblia fala que nós deveríamos louvar ao Senhor. Uma das armas espirituais dada ao povo de Deus para enfrentar os seus dilemas é ter um coração, é ter uma atitude renovada diante todos os dias ao Senhor, a sua vida como um cântico novo, como um renovo, como uma prestação de culto não envelhecido, não estragado, sempre algo renovado. É como quando você vai ao mercado ou você vai buscar um pão, você quer algo fresco, ok? Você busca uma coisa que esteja sempre sendo renovada. Quando você vai tomar um bom café, para aqueles que gostam, você chega à tarde, alguém fala, olha, eu fiz esse café de manhã, eu vou dar uma esquentadinha, vou te servir. Você fala, não, você quer um café novo. Por quê? Não é porque o grão é novo, mas é porque aquilo foi feito naquela hora, é renovado. Você busca uma atitude. É assim que Deus busca os seus adoradores. Deus está atrás de pessoas que prestem um culto sempre renovado, não morto. Um culto vivo, um culto marcado por renovação constante. Você tem pedido a Deus para que Ele renove o seu louvor, o seu culto? Quando você adora ao Senhor, quem sabe até nessa noite, aí na sua casa, sentado, quando você cantou, qual foi a sua disposição de fato? O seu coração vibra nas coisas de Deus? Você apresenta a Deus algo novo? Ou você apresenta sempre o mesmo e velho, mal-humorado louvor? Ou você apresenta ao Senhor algo pesaroso, algo marcado por, de novo, é terça-feira. Eu tenho que prestar culto, porque se eu não prestar culto, alguém vai notar que eu não estou indo à igreja. Aí eu não queria cantar louvores ao Senhor, mas vou cantar porque meu filho e minha esposa estão aqui, ou meu marido, ou meus pais, e então eu vou louvar. Olha, se não estivesse ninguém aqui, eu jamais cantaria. Mas Deus quer que os seus filhos apresentem diante dele louvor renovado. Essa é a primeira arma aí. Louvado seja o Senhor, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem a Ele louvores. Olha, cante louvores a Ele na congregação dos fiéis. Ele diz que esse louvor não é um louvor só que é apresentado, essa renovação não é algo que acontece só individualmente. Ela deve acontecer na coletividade. Deus está interessado no seu culto pessoal, mas Deus também busca pessoas que o adorem na coletividade. Como é gostoso quando você está numa igreja, quando você está com outros irmãos e você olha o semblante das pessoas e você vê que as pessoas estão realmente tendo uma experiência com Deus naquele culto. Como quando elas estão cantando, e muitas vezes não é necessário que isso aconteça, às vezes pode ser uma coisa só mecânica, mas quando há sinceridade no coração e você vê às vezes uma pessoa em silêncio, ouvindo a igreja cantando, porque aquela música está falando demais no seu coração, a pessoa não consegue falar. Às vezes as lágrimas descem aos olhos. E quando você está no coletivo, você percebe Deus agindo na coletividade de maneira diferente. Um fecha os olhos, um chora, um canta de maneira mais entusiasmada. Alguns querem levantar a mão, enfim,
Deus está em busca de adoradores que no culto coletivo apresentem a Ele um louvor novo. Independente dos problemas, Deus quer ser louvado. E por que a disposição renovada é uma arma espiritual? Porque quando nós nos renovamos na adoração, nós sempre saímos da presença de Deus, de um culto coletivo, transformados de maneira diferente. Você deve ter experimentado, porque eu já experimentei, às vezes, entrar num culto, estar com os irmãos, chegar abatido e sair dali animado. Chegar triste e sair dali encorajado. Por quê? Porque durante o culto, na exposição da palavra, ou no louvor, não só pelo renovar de um culto a Deus, que acontece semanalmente, mas porque Deus também nos renova. Deus está em busca de pessoas que façam isso. E Ele nos dá força e nos renova sempre, 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 para que o nosso culto seja marcado por novidade de vida real. Por isso, quando você vai embora no domingo à noite, você deveria sair de um culto de terça, de qualquer dia que você cultua a Deus, renovado. Porque essa arma vai te fortalecer. O diabo não quer que os crentes louvem a Deus. O diabo está à busca de pessoas, principalmente de crentes, que murmurem, que reclamem diante dos problemas. Impressionante perceber como essa renovação é importante para a vida do servo de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Ó Israel, alegrem-se em seu Criador. Ó povo de Sião, exultem em seu rei. Veja que o salmista vai nos apresentar algumas outras disposições, algumas outras armas. A primeira é a disposição renovada por meio de um coração que se renova. A segunda é um louvor grato. Nós precisamos desenvolver um louvor, mas aquele louvor que é fruto de gratidão. Por isso o Salmo apresenta claramente aí, Israel, alegre-se. Lembra que eu falei que o contexto do Salmo é que eles estavam prestes a serem atacados por diversos exércitos poderosos? Mas o texto diz assim, alegre-se em seu Criador. Não se alegre porque você não tem problema. Não se alegre porque você está sem nenhum tipo de privação. Mas o salmista diz, alegre-se Israel no seu Criador. Ó povo de Sião, exulte, ou seja, celebre. E esse louvor grato, olha como ele se manifestava no povo de Israel. Louvem o nome dele com danças acompanhadas de tamborins e harpas. Deixa eu fazer aqui uma pequena observação para que não gere confusão na mente das pessoas. Veja a importância, de novo, agora de você entender quando é para Israel e quando é para a igreja. O texto vem e fala assim, louvem a ele com danças acompanhadas de tamborins e harpas. Então, a partir do próximo domingo, quando você chegar na igreja, nós vamos ter um grupo de dança lá na frente da igreja e as pessoas vão estar lá saltitando para um lado para o outro. Algumas pessoas, nós vamos entregar na entrada da porta da igreja tamborins e as pessoas vão ficar tocando tamborim e algumas pessoas, mesmo que não saibam, vão tocar harpas porque a Bíblia está dizendo que nós devemos louvar a Deus com danças, com tamborins e com harpas. Esse tipo de aplicação com o texto chega a ser desleal quando isso é aplicado para a vida da igreja. Mas quando é aplicado para Israel, isso é tranquilo. Por quê? Porque a celebração, a nação de Israel celebrava a Deus dessa forma. Era um povo que celebrava os seus cultos, muitos dos seus cultos eram marcados na coletividade deles de louvor com danças. Nós vemos algumas expressões disso, embora seja outro contexto, quando a Arca da Aliança entrou, quando Davi levou a Arca para colocá-la no seu lugar em Jerusalém. E ele vem pulando, ele vem dançando, e ele vem pulando, e tambores estão batendo, harpas estão tocando, sopros estão ali. Mas isso é uma coisa cultural. Talvez se a Igreja Batista Redenção fosse uma comunidade na África, esse texto ia ter uma aplicação bem tranquila. Louvem a Deus com danças. É normal que os povos africanos, nos seus cultos, nos seus ajuntamentos, dancem. Mas na nossa cultura brasileira, a dança
ela não é marcada como expressão de alegria. No nosso país, infelizmente, falou isso, no nosso país, dança é associada com sensualidade. No nosso país, se você colocar um grupo de mulheres lá na frente, dançando, pulando, rebolando, isso não vai ser marcado como expressão de alegria. Vai ser marcado como expressão de imoralidade, sensualidade. É por isso que no nosso país esse tipo de aplicação não pode ser feito. Não dá para ser feito. Então o que nós tiramos de um texto como esse? Se eu sei que dançar, tocar tamborins e harpas era algo ligado à cultura de Israel e aos seus cultos, como eu aplico isso à vida dos crentes? Simples. Deus quer que você preste um louvor marcado por alegria. Deus não quer que o seu culto seja marcado por um semblante como se você tivesse chupado limão. Deus quer que você louve a Ele. Muitas vezes o seu corpo vai participar desse louvor. Vai bater palmas. Você está usando o seu corpo, você não está dançando. Às vezes, para bater palma, você vai movimentar o seu corpo também. Mas nós não temos na nossa cultura e nem orientação para que a Igreja de Cristo, pode olhar todo o Novo Testamento, veja se você acha alguma igreja que cultuava a Deus com danças. Você não vê isso acontecendo. Então é preciso fazer essa separação, Israel e igreja, porque senão temos que ser leal ao texto. Se esse texto, Israel e a igreja é o mesmo povo, então esse texto se aplica a nós. Tem que ter louvor com dança, tamborim e harpa. Ok? Então aqueles que misturam vão chegar nessa conclusão inevitável. Olha aí. Louve ao Senhor com alegria. Esse é o contexto aqui. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Essa é a razão de você ter um coração agradecido. Ele coroa os humildes com a vitória. Olha aí de novo a importância. Eles estão prestes a entrar numa guerra. E Deus está estimulando a eles. Não tenham medo, eu vou estar com vocês. Eu quero que vocês se apropriem dessas armas espirituais. Apropriem-se de uma disposição renovada diante de mim. Aproprie-se também de uma atitude de louvor, de gratidão em tudo que vocês fizerem. Por quê? O versículo 4 deixa bem claro, porque o Senhor tem prazer em seu povo, Deus se alegra e Ele coroa os humildes com a vitória. Não, ele não está dizendo que Ele coroa os fortes, que Ele coroa os ricos, mas Ele coroa os humildes. Deus está em busca de pessoas que sejam humildes a ponto de agradecer por todas as circunstâncias. É impressionante quando nós pensamos nisso também, porque uma das atitudes que logo vai embora na vida de alguém é quando os problemas chegam, as pessoas deixam o louvor. Elas abandonam, elas esquecem que Deus quer ser louvado e elas dizem assim, bom, pastor, desculpa, estou passando por tantos problemas, não dá para louvar a Deus. Deus vai entender porque estou diante de grandes desafios e problemas na minha vida. Deixa eu dizer para você que Deus não vai entender. Israel está diante de grandes inimigos e Deus diz, alegrem-se, louvem, cantem, tenham diante de mim uma renovação. Não quero vocês murmurando ou reclamando porque os problemas chegaram, porque os inimigos estão aí. Eu quero que vocês me louvem, porque eu mereço ser louvado, eu cuido de vocês. Eu sei que vocês são pequenos, sei que vocês têm grandes desafios. E isso continua sendo aplicado à vida da igreja. O Senhor sabe que amanhã você tem que trabalhar. O Senhor sabe quanto você tem de dinheiro, suas dívidas, as suas contas para serem pagas. O Senhor sabe como anda a sua saúde. O Senhor sabe se você é perseguido no trabalho, se você tem passado por problemas na família, na educação dos filhos ou no casamento. Ele sabe de tudo isso. E ainda assim ele continua olhando para você e dizendo, louve o seu Criador. Porque Deus se alegra dos que são humildes em depender dele. A vitória é dada para os humildes e não para os valentes, não para os ricos ou poderosos. Deus está à procura de pessoas que tenham um coração agradecido e uma renovação constante diante dele. Terceira arma espiritual nesse texto é a confiança inabalável. Deus está em busca de pessoas que demonstrem diante dele uma confiança que não pode ser abalada por nada. Olha como o Salmo vai lidar com isso. Versículo 5 vai dizer assim: Alegrem-se os fiéis, porque ele os honra.
cantem de alegria em suas camas. Na outra versão aqui, no versículo 5, diz assim: exultem de glória os santos, no seu leito cantem júbilo. Então veja, ele termina dizendo assim que o louvor, ele não só acontece no coletivo, porque ele fala aqui do povo, o povo louvando, mas no versículo 5, ele traz agora para o individual. Ó, exultem de glória os seus santos. Então existe um louvor que é coletivo. Mas agora ele fala assim, no seu leito, virou singular. No seu leito, então quando cada um vai para casa à noite e se deita, no leito da noite deve existir louvor a Deus. Isso é um tanto quanto interessante de ser abordado. Por quê? Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando você está diante de problemas? A nação de Israel estava prestes a ser atacados por inimigos de diversas nações. Diversos reis iriam atacar e eles estavam prestes a ser exterminados, poderiam morrer. E Deus diz para eles: cantem, não fiquem tristes, dancem. Tem uma expressão muito grande de louvor. Não quero vocês cabisbaixo, eu quero que vocês cantem um cântico novo, renovado, vivo. E eu quero que vocês tenham uma confiança inabalável. Mas eu não quero aquela confiança plástica, quando vocês estão juntos, todo mundo está vibrando. Mas quando vai para casa e fecha as portas, então você se descabela e você fica apavorado. Meu Deus, o que vai acontecer conosco? Sabe qual é a primeira coisa que acontece com as pessoas quando elas estão diante de grandes perigos? É a manifestação que acontece exatamente no leito. A pessoa perde o sono. Quando os problemas chegam, em qualquer área que você imaginar, a primeira coisa que a pessoa faz é ela perde o sono. Ela não consegue dormir. E é interessante como o Salmo vem e diz assim, no seu leito, quando ninguém mais estiver olhando, louve o Senhor ali. Ali, no escondido, no escuro, não é o lugar da lamúria. Diante dos problemas, você deve orar. Você deve pedir por Deus por livramento. A Bíblia não está ensinando para você, dê risada enquanto dói. Não é isso que ele está ensinando. Mas ele está ensinando que no coletivo e no privado, o louvor tem que fazer parte da sua vida. Pessoas que você deve louvar a Deus no seu leito, por uma expressão de confiança. Olha como o salmista apresenta, o Salmo 4, versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Veja, o salmista, aqui no Salmo número 4, versículo 8, diz que o sono tranquilo é dado a pessoas que têm certeza de que Deus o faz repousar seguro. Especificamente no Salmo 4 aqui, era um salmo quando Davi estava fugindo de Saul. E fugindo, ele falava, Senhor, eu me deito e durmo, porque o Senhor me dá segurança para dormir. Eu não tenho como ficar acordado vigiando se Saul vai chegar, se o exército vai me prender ou não. Eu, diante dos problemas, me deito e logo, olha aqui essa expressão, logo pego no sono. Ansiedade muitas vezes toma conta do coração de pessoas que não conseguem ter diante de Deus essa arma espiritual, a confiança inabalável, a certeza de que Deus está cuidando de mim. Vou dormir porque os meus problemas estão na mão dele. Os meus inimigos estão nas mãos dele. Tudo que eu preciso resolver, todos os dilemas que eu tenho nas mãos do meu Senhor já foram colocados. Eu confio nele, não vou ter medo, não vou parar de louvar. Somente a confiança inabalável pode transformar as horas de silêncio e aflição em momentos de paz. Outro aspecto importante, última arma espiritual desse texto, é a prontidão segura. A prontidão segura é um aspecto aqui agora seria o contrapeso em toda essa história. Tudo que você viu ali, disposição renovada, louvor marcado por gratidão, uma confiança inabalável. Do outro lado vem uma prontidão segura. Olha como o texto vai mostrar essa prontidão.
Salmo 149 diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores. Então existe um momento em que você louva a Deus no coletivo, sozinho na sua cama. Mas olha o que ele diz, encontra na outra ponta desse versículo, fazendo um contraponto aqui. Nos seus lábios sejam os altos louvores e nas suas mãos a espada de 2 gumes. É impossível não lembrar da história de Neemias, quando Neemias, capítulo 4, versículo 18, vai abordar que o povo estava fazendo uma obra de reconstrução dos muros e eles confiavam em Deus. Sabiam que Deus havia abençoado, eles estão reconstruindo os muros lá. Mas numa mão eles têm a colher de pedreiro, na outra eles têm a espada. Neste Salmo 149, o texto diz: em um lado você tem louvor, mas no outro você tem espada. Ou seja, não é só louvar diante dos problemas, você tem que agir. Não é só confiar, você tem que fazer algo. Não é só descansar, você precisa trabalhar. As duas coisas estão juntas. Você não trabalha porque o livramento virá de você. Você não faz porque a força do seu braço vai te livrar. Mas Deus quer que você faça alguma coisa para mudar essa situação. Neste caso aqui do Salmo 149, o povo de Israel deveria louvar a Deus. Mas enquanto louvavam a Deus, não deveriam só ficar cantando, deveriam ter uma espada na mão. Por quê? Porque os inimigos podem atacar a qualquer momento. Então você depende de Deus, mas faz a sua parte. Há pessoas que não conseguem entender isso. Elas vão para um extremo ou para o outro. Ou só depende de mim, ou só depende de Deus. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele entende esse equilíbrio. Senhor, abra as portas para mim de uma universidade. Eu quero muito estudar. Me dá a oportunidade de passar nesse concurso. Ok. O que você faz? Fica só orando? Senhor, ajuda, eu quero muito essa profissão. É só oração? Não. Até porque a oração, né, tem orar e tem a palavra ação no final. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que estudar. E se você só estudar, orar e estudar, você vai entrar naquele concurso? Não, você tem que ir lá, pagar a inscrição, fazer a prova, se inscrever e concorrer. Faz parte. Existe uma tarefa que é sua. E Deus deixa para você o que é seu. Ele quer que você faça. Me lembro quando Pedro estava preso em Atos capítulo 12 e um anjo vem despertá-lo no meio da noite. Pedro está acorrentado entre 2 soldados e o anjo toca em Pedro e fala: acorda, Pedro. Pedro acorda. Por que o anjo tocou nele? Porque Pedro não ia acordar sozinho, então o anjo desperta. As correntes caem das suas mãos. Por quê? Porque Pedro não podia fazer isso. Mas depois que as correntes caem na mão, o anjo vira para ele e fala: Pedro, se veste. O anjo não veste Pedro. Ele fala: Pedro, agora você está solto, agora você se veste. Eu já te soltei, o meu papel eu fiz, agora faz o seu. Pedro coloca a capa. Aí Pedro recebe, o anjo diz: siga-me. As portas vão se abrindo. Pedro não podia abrir as portas, Deus abriu. Mas era papel de Pedro seguir, andar, atravessar pelos portões. Então você precisa entender, quando você está diante de grandes problemas, qual é o seu papel. Você deve orar a Deus e falar: Senhor, qual é o meu papel? Estou tendo um problema com os meus filhos. Ore. Ore para que Deus transforme o coração, para que Deus eduque. Mas cadê o seu papel? Onde está a sua ação? Ah, estou com problema no casamento. Ok. Ore, clame a Deus. Onde está a sua ação? Estou passando privação financeira. Busque, dependa. Onde está a sua ação? Sempre vai ficar a pergunta: o que você está fazendo? Qual é a espada que você está empunhando? Enquanto você louva e ora, qual é a espada que você tem para trabalhar? Por favor, viva uma vida equilibrada de cristianismo, do cristianismo verdadeiro. Então você vai aplicar textos como esse e você vai ver o resultado na sua vida. Trabalhe, coloque a semente no chão, dependendo de Deus. A chuva você não pode mandar, mas a semente no chão você pode colocar. Are o campo, coloque a semente e confie em Deus em oração de que a chuva virá. Essa é a dependência, a prontidão segura em trabalhar. O texto diz mais: tenha nas mãos a espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. De novo, uma aplicação direta para Israel. Ok? Amanhã
Você não vai levantar e falar, Senhor, agora eu vou ser o vingador, eu vou castigar todo mundo no meu trabalho, na escola. Não é isso. A nação de Israel iria eliminar os seus inimigos. Deus está dizendo, me louve, põe a espada na mão, porque por meio de vocês, eu podia fazer sozinho, mas vou usar vocês. Vocês vão exercer vingança entre as nações e vocês vão trazer o castigo sobre os povos. Deus pode usar o seu povo para trazer justiça, castigo. Esse é um texto que se aplicaria muito facilmente, às vezes, a pessoas que foram investidas de autoridade. Um juiz, um promotor, alguém que tem condições de exercer punição. Verso 8, e para meter os seus reis, veja que é um grupo de reis que ia atacar Israel, várias nações, para colocar os reis em cadeias. Deus disse, vocês não devem temer, porque os reis que vêm contra vocês, eles serão presos, e os seus nobres serão colocados em grilhões de ferros. Vocês vão fazer isso. Eu quero que vocês hoje louvem, durmam tranquilo, cantem de alegria, mas tenham nas mãos a responsabilidade de executar exatamente o que eu estou pedindo. Verso 9 termina dizendo, para executar contra eles a sentença escrita. Essa é a parte importante. A sentença escrita por quem? Deus. Deus sentenciou os inimigos de Israel. Deus disse, a sentença que eu escrevi, a sentença que eu determinei, vocês vão executar. E isso, olha o que vai ser, será a honra para todos os santos. Aleluia, aleluia, louvado seja Yahweh. O texto bíblico nos mostra que nós temos um papel na história. O povo de Israel teve o seu, nós temos o nosso como igreja. E nós precisamos estar prontos para fazer aquilo que Deus colocar diante de nós. Se está diante de você a oportunidade no trabalho, na escola, de exercer justiça, faça. Se está diante de você a possibilidade de você executar algum tipo de juízo, e juízo aqui para eles era morte, era matar, lutar e prender os reis. Isso não é pedido a nós. Mas às vezes diante de você está a possibilidade de demitir alguém, de contratar alguém. Está a possibilidade de dar uma promoção para alguém. Está a possibilidade de denunciar uma coisa errada que está acontecendo. Na escola, no trabalho, na vizinhança. Muitas vezes Deus vai usar você como a espada que ele tem para que o juízo venha em volta às nações ou as pessoas, as situações à sua volta. 4 armas. 4 armas que todo crente deveria aprender com a nação de Israel. Deus quer disposição renovada. Deus quer louvor grato. Deus quer uma confiança inabalável, mesmo no leito da noite, de louvor. E Deus quer uma prontidão segura de que você está pronto, você está preparado para agir. Ele fará a parte dele e você vai cumprir tudo aquilo que ele pediu para você. É isso que o Salmo dessa noite tinha a nos ensinar. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque ao olhar o Salmo 149, nós podemos entender que há um papel a ser desempenhado por nós. E nós temos à nossa disposição essas armas, armas que foram colocadas para que possamos vencer. Olhando para a nação de Israel, para o exemplo, para os acertos, para os erros, a igreja é beneficiada porque tira lições que podem ser aplicadas à nossa vida. Ajuda aqueles que estão orando a terem a prontidão de se levantar e fazer algo. Ajuda aqueles que estão perdendo o sono a, durante a noite, no silêncio dos seus quartos, prestarem louvor a Deus por cada situação, mesmo diante de inimigos. Que o seu nome seja louvado. Muitas pessoas perdem a vontade de cantar quando os problemas chegam, quando os inimigos se aproximam. Mas a sua palavra diz que isso é errado. É nessa hora que nós devemos louvar. É nessa hora que nós devemos cantar. Ensina-nos, Deus, temos tanto a aprender. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Semana que vem estaremos olhando o Salmo 150. Vai ser o último salmo aí. E depois nós
Depois do Salmo 150, nós voltaremos a ter o culto presencial de terça-feira, o culto de oração na igreja. Semana que vem eu falo mais sobre isso. Um excelente final de noite para você, que a graça de Deus cubra a sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a inscrição, clique aí no sininho, dê um like, enfim, faça com que isso seja um instrumento para que outras pessoas sejam alcançadas também. Que a graça de Deus seja sobre você. Excelente descanso, nos vemos em breve. Fiquem na graça do Senhor.